Olá, façamos hoje a leitura dos capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Descrição dos pecados e do sofrimento do povo com exortações e ameaças. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos exalceios, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, ó meu povo, não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que serias ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença. Está devastada como uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesseis pisar os meus átrios. Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, e comereis o bem desta terra. Glória a Deus, aleluia. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, serei devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se faz prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão? A justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Portanto, diz o Senhor,
Senhor dos exércitos, o forte de Israel. Consolar-me-ei acerca dos meus adversários, e vingar-me-ei dos meus inimigos. E voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. E te restituirei os teus juízes, como eram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Porque vos envergonhareis pelos carvalhos que cobiçaste, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes. Porque sereis como o carvalho, ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Façamos agora a leitura do capítulo 2 do livro de Isaías. A glória futura do verdadeiro Israel, juízos preparatórios, o dia do Senhor, a purificação de Jerusalém. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus, de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele exercerá o seu juízo sobre as gentes, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoreiros, como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. E a sua terra está cheia de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também está cheia a sua terra de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Inclinaram-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram os seus dedos. Ali o povo se abate e os nobres se humilham. Portanto, lhes não perdoarás. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido. E contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia o homem lançará as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-á pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra.
Deixai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Por quem que se deve ele estimar? Façamos agora a leitura do capítulo 3 do livro de Isaías. Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água. O valente e o soldado, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o respeitável, e o conselheiro e o sábio, entre os artífices e o eloquente. E dar-lhes-ei mancebos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando algum for ter com seu irmão a casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, sê nosso príncipe, e toma sob a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: Não posso ser médico, nem tampouco há em mim, em minha casa, pão ou vestido algum. Não me ponhais por príncipe do povo. Porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. O parecer do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma. Não os dissimulam, ai da sua alma, porque se fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres, estão à testa de seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta para pleitear e sai a julgar os povos. O Senhor vem em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. É que fostes vós que consumiste esta vinha. O espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que afligiu o meu povo e moe as faces do pobre? Diz o Senhor, Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando andam, como os que vão dançando, e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite das ligas, e as rodezinhas e as luetas, os pendentes e as manilhas, e os vestidos resplandecentes, os diademas e os enfeites dos braços, e as cadeias, e as caixinhas de perfumes, e as arrecadas, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, e os mantos, e as coifas, e os alfinetes, os espelhos e as campinhas de linho finíssimas, e as toucas e os véus. E verá que, em lugar de cheiro suave, haverá fedor, e por cinto como corda, e em lugar de encrespadura de cabelos, calvície em lugar de veste larga, cílio, e queimadura em lugar de formosura. Teus varões cairão a espada, e teus valentes na peleja. E as tuas portas gemerão, e se carpirão, e ela se assentará no chão, desolada. Façamos agora a leitura do capítulo 4 do livro de Isaías. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão do homem, dizendo: Não comeremos do nosso pão, e nós comeremos do nosso pão, e nos vestiremos de nossos vestidos. Então somente queremos que sejamos chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e fruto da terra excelente, formoso para os que escapam de Israel. E será que aquele que fica em Sião e o que permanecer em Jerusalém
será chamado santo todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. E criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião, e sobre as suas congregações uma nuvem de dia, e um fumo, e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Amém. Aleluias. Glórias a Deus. Façamos agora a leitura do capítulo 5, né, do livro de Isaías. A parábola da vinha e a sua aplicação. Agora cantarei ao meu amado e o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil. E a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides. E edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai vós, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se pode fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu, que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer a minha vinha. Tirarei a sua cepe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui a opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes, sem moradores. E 10 gueiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebidice, e se demoram até a noite, até que o vinho os esquenta. E harpas e aludes, tamborins e pífanos, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso, a sepultura aumentou seu apetite e abriu a sua boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela desceram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros se pascerão como em pástios seus, e os lugares pisados pelos gordos servirão de alimento a forasteiros. Ai dos que puxam pela iniquidade com cordas de vaidade, e pelo pecado, como se fosse com cordas de carros. E dizem, avie-se e acabe a sua obra, para que a vejamos, e aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, e fazem do amargo doce, e do doce amargo.
Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte. Dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitar a lei do Senhor dos Exércitos e desprezar a palavra do Santo de Israel. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo e estendeu a sua mão contra ele e o feriu, e as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como um montouro no meio das ruas. Contudo, isso não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. E ele arvorará o estandarte ante as nações, de longe, e lhes assobiará desde a extremidade da terra, e eis que virão apressadamente. Não haverá entre eles cansado nem claudicante. Ninguém tosquenejará nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia de seus sapatos. As suas flechas serão agudas, e todos os seus arcos retesados. As unhas dos seus cavalos dir-se-iam de pedreira, e as rodas dos seus carros um redemoinho. O seu rugido será como do leão. Rugirão como filhos de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa. E a levarão e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia como bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que vos será trevas e ânsia, e a luz se escurecerá em suas assolações. Façamos agora a leitura do capítulo 6. Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim que vou parecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com seus olhos, e a ouvir com seus ouvidos, e a entender com seu coração, e a converter-se e ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de tudo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande desamparo. Mas, se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a vinheira, que
depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Então, encerramos hoje, glórias a Deus, a leitura dos capítulos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Continuamos a clamar, pedir a misericórdia do Senhor, que o Senhor nos guarde nesse dia de hoje, nossa família, nossos amigos e amigas, nossos pastores, pastoras, padres também, não é? Pedimos também que o Senhor guarde todos, livre de todo mal, Senhor. Cure os enfermos, console aqueles que, por algum motivo, não forem curados nesse dia de hoje. E pedimos, Senhor, uma bênção especial pelo fim da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que seja assinado um acordo de paz. Em nome de Jesus é que nós clamamos. Amém, amém e amém. E que assim seja feito e viva Jesus!